Caião, faz muito tempo que eu e a minha esposa não participamos da ceia na igreja, sabe? Quais as consequências, Caio, de não participarmos da Santa Ceia do Senhor? Nenhuma, nenhuma. Na congregação, Claro. Não, de modo geral, né? na congregação, ele está falando na igreja. Para ele, Ele igreja fala que não participa da Santa Ceia na igreja. é aquele prédio que tem uma placa na porta, tem um pastor que é o profissional sacerdote do povo ali, daquela igreja, tem lá os líderes, tem o gasofilácio, tem o CNPJ, tem os bancos, tem o coral, tem a banda, tem os músicos, tem as cantoras, tem as dançarinas, tem os levitas. Dançarinas. É isso que chamam de igreja. É um atlético litúrgico. Um atlético litúrgico. É um grêmio. É um grêmio religioso. Isso. É só isso. Então, é como... Desculpa, não é heresia, não. Eu só estou dizendo a verdade. É como não comer pipoca assistindo filme. Caio, eu estou sem comer pipoca há 1 ano assistindo filme. Não vai fazer nenhuma diferença. A ceia significa eucaristia, que é gratidão. A ceia comunitária, no Novo Testamento, era um banquete, era um jantar comunitário, um almoço comunitário. E não eram multidões. As comunidades de fé naquele tempo tinham 50, 80, 100 pessoas. Quando eram muito grandes, 150. Enormes, 200 pessoas. Mas não passava muito disso, não. Isso já era grande. Na maioria das vezes eram 30, 40 pessoas. É como uma reunião da minha família, que são, se chamar, os filhos, os netos e os agregados, 40 pessoas. Aí a gente come juntos, agradecemos ao Senhor o alimento, o sustento, a misericórdia, essa graça que nos cobre, essa paz que a gente tem em Jesus e toda a bondade de Deus sobre a nossa vida. A gente ora e agradece e come. Aqui em casa eu tomo a ceia todo dia. Eu só não tomo vinho todo dia. Mas eu tomo a ceia lembrando dele, em memória dele. Cada alimento que eu como, eu penso no pão da vida, na água da vida. Toda água que eu bebo é vinho de Caná da Galileia, transformada em vinho, do ponto de vista da simbologia. Então, o benefício da gente se encontrar na comunidade, tomando aquilo ali, depende exclusivamente da nossa atitude na comunidade. E, às vezes, essa atitude nem é boa, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, falando aquele pessoal lá, diz, quando vocês se reúnem para tomar a ceia, para a Eucaristia, para esse ato de celebração, de gratidão, na maioria das vezes vocês não estão se reunindo para o bem, sim para o mal. Porque vocês se medem, vocês se comparam, vocês comem com os outros, mas não compartilham nem o alimento de vocês. Naquele tempo não tinha essa ceia industrialzinha que começou de uns poucos anos para cá, não tem nem um século isso aí. Começou para cá, mas a vida inteira era comida, era pão grande, eram outras coisas. A Igreja Católica foi que trouxe logo a praticidade da hóstia com a ideia de que ela virava o corpo material de Jesus na doutrina dogmática da transubstanciação, que todo mundo sabe que para mim é pura magia. E qualquer outra coisa parecida é magia também.
e dizer que aquela ceia lá da comunidade é também uma coisa praticamente transubstanciada, consubstanciada, insubstanciada, seja lá o que seja, é ainda papo de magia teológica. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva, o vinho é vinho, a água é água. Eu já comi com vinho de bacaba, já tomei com vinho de todo tipo, no meio dos índios, ou não, quando não tem nada, com café. Esse é o sangue da nova aliança, bebei todo, só tinha café, só tinha água, vamos lá. Ou sem nada. É um ato de gratidão toda vez que eu olho para os céus, com gratidão no meu coração, eu estou comendo o corpo de Cristo, bebendo a energia dele, estou recebendo da fonte da vida. Agora, a religião é que criou magias para manter frequência. Então o cara fica assim como você, se não aparecer lá, está devendo, a oração não chega do mesmo jeito. Como outro dia o filho do Márcio Valadão, o Andrezinho, lá da Disney, estava dizendo que se alguém não botar o dinheiro no gasofilácio da igreja, não chega a Deus. Porque ele disse, está na Bíblia. Falei, cara, que Bíblia esse sujeito lê? Só se ele se considera um levita do Velho Testamento, daquela tribo, e aí não é nem dinheiro. Tem que receber pedaço de carneiro, de bode, de touros, de gordura, porque até a monetariedade do sacrifício era animal, não era financeira. Aí ele vem, e nós estamos no Novo Testamento, aonde se diz que é livre, que é espontâneo, que é para quem quer, e é aonde você quiser, e tem mais. Não é a prioridade dar dinheiro para aquela igreja local, só se tiver gente passando fome. Ou se tiver alguém como Paulo inteiramente dedicado ao serviço deles, é justo fazer a manutenção daquele indivíduo. Do contrário, se ele estiver trabalhando e não precisar e der conta, não tem que se preocupar com nada. Se a comunidade está bem, os pobres estão em outro lugar, vamos dizimar, não, porque o dízimo é um teto muito baixo. É muito pequeno para a verdadeira generosidade. A gente é generoso sem percentual, é generoso conforme o que o coração determina, o que a vida pode. É assim que é no Novo Testamento, é tudo livre. Tem um livro meu aí chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que é sobre dinheiro, está aí no portal Caio Fábio, que eu gostaria demais que vocês lessem. É uma pena que vocês não leem e continuam com a cabeça adoecida pela mentalidade desse pessoal que diz que se a ceia não for lá no templo, você não toma ceia. Toma ceia no Starbucks, pode tomar ceia no McDonald's, pode tomar ceia onde você quiser, lá no filé miau da esquina, com a sua mulher, com os seus filhos, na praça, num piquenique, todo mundo junto. O resto é invenção, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, é mutreta. Só para você ficar com esse grilo, você não conhece nada de nada, nem de Jesus, nem do Novo Testamento, de nada. E aí você é uma presa fácil nas mãos desses manipuladores que mentem para você. Consciente ou inconscientemente, estão mentindo, enganando e manipulando. Não é verdade. Quem dera, ao invés de vocês ficarem dando dinheiro para Universal, para R.R. Soares, para Valdomiro, para Valadão, para Malafaias, sei lá para quem vocês queiram, vocês reunissem essa grana toda e vocês dessem para quem está ajudando aos pobres, vocês investissem em Médicos Sem Fronteira, na Cruz Vermelha, no Exército da Salvação, na Visão Mundial, nos SOS de socorro, nas emergências dessa vida,
Quem dera, porque quem dá ao pobre, a Deus empresta. A grande alegria de Deus não é ver você botar dinheiro no gasofilácio, é ver você investir a sua grana no carente, no necessitado, naquele que tem fome você dá de comer, tem sede você dá de beber, está nu e você veste, não tem onde se abrigar e você o abriga, é estrangeiro e você não o repele, não tem preconceitos contra ele. Essa é a vontade de Deus, é o dízimo não de um percentual, da dedicação da sua vida toda, em amor. Você pode? João diz, ajude a quem você vê. Vê. Está cheio de pobre, de carente e de necessitados. Na maior parte das cidades do Brasil. Você não precisa ir para o Congo. Basta ir para o Vale do Jequitinhonha. Basta ir a Petrópolis hoje. Basta ir às cidades de Minas Gerais que foram soterradas. Basta aqui no Brasil. Basta as ruas de São Paulo. Vai dar teu dízimo embaixo dos viadutos. Em nome de Jesus. Vai para a Baixada Fluminense. Vai para os centros. Vai para Copacabana à noite. Prepara as tuas quentinhas e vai levando, vai levando. Isso é glória para Deus. Você terá a companhia de anjos, ao invés de ficar sendo enganado nesse mercantilismo. O que Jesus estava dizendo não era litúrgico como o cristianismo religioso católico e o protestantismo e todas as seitas religiosas que vieram do Evangelho e viraram religiões, fizeram acontecer, transformaram em ritos com horas marcadas. E aí as pessoas ficam imaginando que Jesus era uma espécie de sacerdote, de padre, instituindo um rito litúrgico para ser praticado numa igreja, para eles igreja, para pessoas hoje, igreja, era como se Jesus tivesse em mente o pacotão inteiro que a gente tem em mente. Mas isso é uma grande perversão, não era assim, isso era singelo, era para partir o pão, sabe por quê? Era refeição. Pão é refeição. Todas as vezes que comerdes, que vos alimentardes, lembrem da vida, lembrem que o significado da vida é se alimentar para ter força e doar vida. Lembrem de mim que entreguei, que dei a vida. A gente come para dar vida, come para gerar vida, come para se doar a vida. Façam isso em memória de mim. Lembrem do Evangelho, pratiquem o Evangelho, comam com gratidão e transformem a energia em graça de amor na existência de vocês. O cálice é o cálice da aliança, da indestrutibilidade do vínculo, da relação inapagável, inquebrantável. É o vínculo com o Deus que não desiste de amar. Todas as vezes que bebeis o cálice, seja o de vinho, seja o de água, seja o que seja que mate a sua sede, lembre desse compromisso eterno de Deus, de colocar você alimentado com o pão da vida, com o fruto da árvore da vida, bebendo do rio da vida eternamente, e revigore o seu coração, a sua esperança, a sua vontade de viver, fortaleça-se para dar a sua vida e para não tirar da memória o significado do ensino de Jesus, que é entrega de amor e viver em verdade, justiça e amor segundo o ensino do Evangelho. Esse é o pão, esse é o vinho, esse é o ato, essa é a memória, essa é a espiritualidade que Jesus propôs naquela hora. Não era para fazer um rito apavorante, dizendo para as pessoas: quem tiver com pecado, comer desse pão vai se danar.
Olha aí, quem está sem dar o dízimo, vem atualizar antes com Deus, senão vai comer e vai morrer. Não tome esse cálice se você andou botando a boca em lugares escusos. Se você foi libidinoso, fique um tempão sem beber do cálice, que é para você não beber um juízo. Isso tudo é baseado em 1 Coríntios, no capítulo 11. Fora do contexto. Porque lá Paulo estava falando de uma outra coisa, de como eles se reuniam na festa do Ágape, que eles faziam isso no primeiro século e ainda em parte do segundo século. O encontro igreja, a reunião igreja dos discípulos de Jesus era chamada de ágape, de festa do amor. E cada um levava refeições de casa, eles comiam aquela refeição juntos, com alegria e singeleza de coração, em memória dele, num compromisso de partilhar a vida. Lá em Corinto, no entanto, Paulo diz, olha aí com vocês, quando vocês se reúnem, não é para melhor, vocês só se reúnem para pior. 1 Coríntios 11, 17 e 18, para pior. Porque aí entre vós há quem passe fome durante essa refeição, ao passo que há quem se embriague, ou seja, a mesma divisão social do mundo estava presente dentro da reunião do ágape, do amor. Quem tinha dinheiro levava lá a sua comidaça, com suas garrafas de vinho, sentava com o seu pessoalzinho, e ali do lado o irmão passando fome, não tinha dinheiro para nada, foi sem pão, foi sem vinho e ficou com fome até o fim, na festa do amor. Na festa do amor. Por isso é que Paulo disse, o contexto é esse, assim vocês chamam juízo sobre si. Ele está falando dessa indiferença, desse desamor, dessa acepção de pessoas, desse racismo, desse sectarismo econômico, desses apartheids, desses supremacismos. É disso que ele está falando. Não é de dizer, você bateu uma bronha hoje, então não pegue no pão que é para a mão não secar. Que é como o crente fala. Ele estava falando de vida, de gente passando fome ou de gente se embriagando na festa do amor e não compartilhando alimentos, comidas e o que tinha e recebia com o próximo que não tinha e precisava de ajuda. Agora, a transubstanciação, quer ver? Escreve aí no Google. Quando surgiu a doutrina católica da transubstanciação? É uma outra coisa, minha querida, que surge muito depois. E não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho nunca ensinou que o pão fosse corpo, ou virasse o corpo, a carne de Jesus. Jesus mesmo disse em João, no capítulo 6, quando ele diz, quem quiser ter vida tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí os judeus que estavam ouvindo aquilo ficaram chocados. Disseram, o que é isso? Você está nos convidando para um banquete antropofágico? Aí Jesus disse, não, eu não estou ensinando vocês a serem canibais. Eu estou dizendo aqui, não é carne nem sangue. A carne e o sangue para nada aproveitam, eles se perdem. Entram em putrefação rapidinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da minha palavra. Aquele que absorve a minha palavra é como quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Recebe a minha vida em si mesmo pela minha palavra, porque as minhas palavras são espírito e são vida. João capítulo 6. Então tudo isso é mito, é mágica, é sincretismo do cristianismo, que não tem nada a ver com o evangelho puro e simples de Jesus.